Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comparatives, que são os comparativos, ok? Para iniciar a nossa aula, observem a imagem que eu trouxe para vocês. Who's the best? Quem é o melhor? Aí temos o Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E aí, na opinião de vocês, o Lionel Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo ou o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi? Qual é o mais talentoso? O Messi é mais talentoso que o Cristiano Ronaldo ou é o contrário? O Cristiano Ronaldo é mais talentoso que o Messi? Bom, na minha opinião, o Messi é mais talentoso que o Cristiano Ronaldo, mas não vale muita coisa porque eu não entendo muito de futebol, então eu vou deixar aí por conta de vocês, tá bom? É só para vocês aí introduzirem. Então essas frases que nós usamos, o Messi é mais talentoso que o Cristiano Ronaldo é mais talentoso que o Messi, essas frases estão fazendo uma comparação, certo? E é sobre isso que nós vamos falar. O que são os comparatives? Então, os comparativos são adjetivos ou advérbios usados para comparar coisas em geral. Observem aí o exemplo. Messi is more talented. O Messi é mais talentoso. Então, eu estou comparando ele, estou fazendo uma comparação de que ele é o mais talentoso daqueles dois que nós vimos no início, certo? Quando essa comparação é feita entre dois objetos, nós geralmente usamos o than após o adjetivo. Observem agora o mesmo exemplo, só que agora eu tenho dois objetos ou duas pessoas sendo comparadas. Messi is more talented than Cristiano Ronaldo. O Messi é mais talentoso que Cristiano Ronaldo, ok? Então não esqueçam que os comparativos nós usamos dessa forma. Ele pode ser usado sem o than, se você quiser fazer apenas uma comparação. Agora, se você tem dois objetos ou duas pessoas, você vai usar o than logo após o seu adjetivo. Mas não se preocupem não, porque a gente vai compreender melhor como funcionam essas estruturas dos comparativos. Nós vamos começar falando sobre os graus do comparativo. Bom, existem 3 graus de comparativo, que são de superioridade, de inferioridade e de igualdade. Como os símbolos que estão aí na tela mostram para vocês, o de superioridade é a mais, inferioridade a menos e de igualdade de igual, ok? Vamos iniciar falando sobre o comparativo de igualdade. Bom, nós usamos o comparativo de igualdade quando queremos destacar que ambos objetos ou pessoas comparadas estão no mesmo nível. Para isso, usamos a estrutura. Então, observem que eu destaquei para vocês de cores diferentes cada parte da estrutura, tá? Essa parte que está em verde faz parte da estrutura dos comparativos. Então, para a igualdade, nós temos as. E no meio dessa estrutura, nós temos o adjective, que é o nosso adjetivo. E o lugar que esse adjetivo vai vir, pessoal, é sempre nessa mesma posição, ok? No meio da estrutura, entre o as. O que vai significar o as? Observem o exemplo aí. John is as tall as Peter. John é tão alto quanto Peter. Então, as vai significar tão quanto. E aí a gente usa para fazer essa comparação de igualdade, ok? Vocês observaram também que eu coloquei as palavras no mesmo lugar, na mesma posição, seguindo aquelas cores ali da estrutura, né? Então, o as da estrutura de comparativo e no meio nós temos o adjetivo tall, certo? Vamos falar também sobre os comparativos de inferioridade. Inferioridade. Nós usamos o comparativo de inferioridade para destacar que um dos objetos ou pessoa que estamos comparando está em um nível abaixo do outro. Nós usamos a estrutura less, adjective, than. Então, da mesma forma que nós vimos na estrutura anterior, eu coloquei para vocês a mesma cor. Então, o less than faz parte da estrutura do comparativo e no meio dessa estrutura nós temos o adjetivo. Vamos ver o exemplo para vocês compreenderem melhor. John is less popular than Peter. Como é um comparativo de inferioridade, então nós temos que John é menos popular que Peter. Certo? Então, toda vez que vocês quiserem fazer essa comparação de inferioridade, ou seja, de dizer que alguém ou um objeto é menos que outro, vocês vão usar o less than. E não esqueçam que o adjetivo vai vir no meio dessa estrutura, certo? Chegamos agora no de superioridade. Vamos falar sobre os comparativos de superioridade.
Bom, quando a gente está falando de adjetivos longos, nós usamos essa estrutura aí, ó. Quando um dos objetos ou pessoa comparados está numa posição mais elevada. E a estrutura é more long adjective than. A estrutura do comparativo é more than, como vocês observam que está em verdinho. E o long adjective, que está de roxo, é o nosso adjetivo longo. Essa estrutura que nós estamos vendo aí na tela, pessoal, só é usada com adjetivos longos, ok? Exemplo, John is more intelligent than Peter. O John é mais inteligente que Peter, certo? Então, vamos retomar aqui os 3 comparativos que nós vimos até agora. O de igualdade, que é as, que significa tão quanto. O de inferioridade, que é less than, que significa menos que. E agora nós vimos o de superioridade, que é o more than, que significa mais que, ok? Mas a gente viu agora que a gente só usa essa estrutura de superioridade, more than, para falar de adjetivos longos. Mas e como é que eu faço com os adjetivos curtos? Bom, eles seguem algumas regras diferentes que nós vamos ver agora, tá? Vejam aí, ó. Com short adjectives, ou seja, adjetivos curtos, nós eliminamos o more e acrescentamos ER no final do adjetivo. Ai, confundiu aí. Vai esclarecer. Observem o exemplo. John is more intelligent than Peter. Nesse exemplo, nós temos o adjetivo intelligent. Lembra da cor, né? Toda vez que vocês virem roxinho, está se referindo ao adjetivo, tá? Então, o intelligent, que significa inteligente, é o nosso adjetivo longo. Mas e se eu tenho um adjetivo curto? Bom, segundo o exemplo, fala de um adjetivo curto que é smart, que significa esperto, ou também pode ser traduzido como inteligente. Observem como é que fica o exemplo agora. John is smarter or smarter than Peter. Observaram que nesse exemplo agora eu não usei o more, porque eu tenho um adjetivo curto. Então, quando nós temos um adjetivo curto, de 1 a 2 sílabas, nós acrescentamos o ER no final desse adjetivo e nós eliminamos o more. Isso para a gente fazer o nosso comparativo de superioridade, tá, pessoal? Só funciona com esse comparativo, perdão. Então, John is smarter than Peter. O John é mais esperto que o Peter. O significado continua o mesmo. Esse ER que vocês colocaram no final do adjetivo vai continuar significando mais, ok? Então, ER, than, vai significar mais que. Aí embaixo eu coloquei para vocês alguns desses adjetivos curtos para vocês terem uma ideia aí de quais são eles. Então, nós temos tall, que é alto. No comparativo de superioridade vai ficar taller. Small, baixo, smaller, ou pode ser pequeno também. Short, perdão, voltando aqui, small significa pequeno, tá, pessoal? Smaller, menor. Short, que é baixo. Shorter, mais baixo. Fast, rápido. Faster, mais rápido. Long, longo ou comprido. Longer, mais longo ou mais comprido. Slow, que é devagar. Slower, mais devagar. Vamos falar também sobre algumas diferenças ou algumas regras, exceções à regra que esses adjetivos curtos seguem. Então, nós vimos agorinha que nós colocamos o ER no final do adjetivo curto para fazer um comparativo de superioridade, né? Porém, existem alguns adjetivos que têm umas terminações que a gente precisa seguir umas regras. Uma delas é o que vai aparecer para vocês agora. Quando esse adjetivo termina em ER, você vai acrescentar apenas o R. Exemplo, English is nicer than math. Inglês é mais legal que matemática. Então, nós colocamos só o R, porque essa palavra, esse adjetivo, já termina com E, ok? Outros exemplos de adjetivos que terminam com E. Nice, que significa legal. Nicer, mais legal. Large, largo. Larger, mais largo. Brave, bravo, corajoso. Braver, mais corajoso ou mais bravo, ok? Ainda outro exemplo. Quando a gente tem aqueles adjetivos que terminam em Y, vocês vão tirar o Y e vão acrescentar IER no final. Ou seja, vocês vão substituir o Y pelo I e só depois que vocês vão acrescentar o ER. Exemplo, Sandra is prettier than her sister.
Pretty, que significa bonita, termina com Y, e a gente tirou esse Y e acrescentamos o I e R no final. Sandra é mais bonita que a irmã dela. Alguns exemplos de adjetivos que terminam em Y, que você tira o Y para acrescentar o IR. Então, nós temos easy, que é fácil, fica easier, mais fácil. Pretty, bonita, prettier, mais bonita. Funny, engraçado, funnier, mais engraçado. E happy, feliz, happier, mais feliz, ok? E nós ainda temos o nosso famoso CVC. O que é o CVC? Quando o adjetivo terminar em consoante, vogal, consoante, daí a gente usa essa siglazinha CVC, nós dobramos a última consoante e depois acrescentamos o ER. Então, pessoal, quando vocês têm esse adjetivozinho curto, vocês vão olhar da última letra para frente. Se ele for consoante, vogal, consoante, vocês vão dobrar a última letra desse adjetivo e só então vocês vão acrescentar o ER. Vamos ver o exemplo? My dog is fatter than yours. O meu cachorro é mais gordo que o seu. Então, observem que o adjetivo fat termina, como ele é bem curto, ele é T-A-F, que é consoante, vogal, consoante. Não esqueçam que essa contagem é do final para frente, tá, pessoal? Alguns exemplos de outros adjetivos que seguem essa mesma regra. Big vai ser bigger, com 2 Gs. Fat, que é gordo, fatter, mais gordo, e thin, que é magro, thinner, mais magro, ok? E a gente ainda tem aqueles adjetivos que são irregulares. Os adjetivos irregulares, pessoal, eles vão mudar completamente a forma de se escrever e de se falar. Então, nós temos alguns exemplos. Chocolate is better than marshmallow. Chocolate é melhor que marshmallow. Então, esse better, ele veio do adjetivo good, que significa bom. O comparativo de bom é better, ok? O comparativo de good é better. Então, vai ficar good, bom, better, melhor. Bad, ruim, worse, pior. Far, longe, farther, mais longe, certo? Ainda alguns exemplos de adjetivos, só para vocês terem uma noção ou ampliar o vocabulário de vocês com respeito a isso. Então, os adjetivos estão aí na tela com a tradução, tá? Então, tem expensive, que é caro, famous, famoso, interesting, interessante, complicated, complicado, modern, moderno, strong, forte, dangerous, perigoso e comfortable, confortável, ok? Façam depois uma pesquisa e aprendam outros adjetivos, tanto longos quanto curtos. Chegou a hora da gente ver se vocês realmente estão aí ligadinhos na nossa aula, prestando bastante atenção. It's activity time, é hora da atividade. Como primeira atividade, eu trouxe para vocês um desafio, que é vocês completarem essas 3 sentenças com os comparativos. Vocês podem usar o de superioridade, que é more than, o de inferioridade, que é less than, ou o de comparação de igualdade, que é o as. Então, a primeira frase diz: A car is a motorcycle. Um carro é uma motocicleta. Vocês vão usar o comparativo e usar o adjetivo expensive, que está entre parênteses, que significa caro. Letra B. Tacacá is açaí. E para esse comparativo, vocês vão usar o adjetivo good, que significa bom, ok? E por último, English is math. Inglês é matemática. E o adjetivo é complicated, complicado. E aí, como é que ficou as respostas de vocês? Vamos ver juntos, então? Então, as respostas ficaram mais ou menos assim. Lembrando, pessoal, que tem algumas frases que são frases de opinião. Então, eu dei para vocês a minha opinião, mas é claro que elas são flexíveis. A primeira, por exemplo, ela não é de opinião, porque é um fato, né? A car is more expensive than a motorcycle. Um carro é mais caro que uma moto, certo? Mas na letra B, tacacá is better than açaí. Lembrando que good é aquele nosso adjetivo irregular. Por isso que ele ficou better, certo? Então, tacacá is better than açaí. Tacacá é melhor que açaí. Isso é um comparativo de opinião e vocês poderiam ter usado qualquer outro comparativo. E a letra C, English is less complicated than math. Inglês é menos complicado que matemática.
Novamente, um comparativo de opinião, vocês poderiam ter usado qualquer um, ok? Na questão 2, é apenas uma tarefa extra para vocês. Vocês gostam de super-heróis? Então, vocês vão fazer uma lista com os super-heróis que vocês mais gostam e aí vocês vão usar os conhecimentos que vocês adquiriram na aula de hoje para fazer comparação entre esses personagens. Eu coloquei um exemplo para vocês aí da imagem do filme, quem assistiu vai fazer essa referência. Hulk is stronger than Loki. O Hulk é mais forte que o Loki, ok? Usem essa referência para fazer as frases de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para outras atividades e atividades complementares também. See you next class!